Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui, tá bom? No meu canal. Você que seja agnóstico, que seja ateu, cristão. Meu nome é Felipe e eu estou fazendo aí uma série de vídeos respostas para os questionamentos, né, que os ateus eles trazem referente à situação de algumas passagens bíblicas, onde muitas delas estão num contexto ali de guerras e é falado algo como extermínio e algo relacionado a isso. Se você caiu aqui de paraquedas, se você já chegou direto nesse vídeo, é muito importante você assista primeiro os vídeos anteriores, tá bom? Porque assim você vai entender todo o contexto completo do assunto. Eu vou reiterar aqui que eu estou trazendo etapas por etapas, tá bom? Então, se você é ateu, comentar aqui nos comentários algo que ainda não foi mencionado, tratado aqui ainda no canal, pode ter certeza que a gente vai estar trazendo todos os assuntos referentes aos questionamentos que é feito, tá bom? Então, assim, a gente está fazendo por etapa, porque dá trabalho para fazer o vídeo, né? Não é algo que se possa fazer de qualquer forma, tem que fazer de uma maneira certa, de uma maneira que pegue todos os versículos e mostre o contexto completo no caso. Dito isso, dando continuidade aqui, também só mais um adendo, vocês, quando for assistir o vídeo, assista por completo e faça isso quando vocês estiverem com tempo, entendeu? Deixe, caso você estiver ocupado agora, se você estiver no trabalho, não estiver podendo, com tempo de, não tiver muita disponibilidade, deixe para assistir à noite, no seu horário de, talvez, de almoço, um horário que você tenha tempo, porque se você quer obter esclarecimento e verificar as evidências, é muito importante que você veja o conteúdo por completo, tá certo? Então vamos fazer aqui a introdução, no caso, dando a continuidade aí sobre a questão de Saul ter matado, no caso, todos os amalequitas, né? Então, assim, a gente estava trabalhando no vídeo anterior se isso foi uma questão literal, no caso, ou foi uma hipérbole, uma linguagem exagerada. Veja bem, por que isso tem que ser analisado? Quando a gente adentra esse assunto, a gente vai, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vai ter muita linguagem como essa, né? E matou todo o povo, e ninguém fugiu, e todos foram passados a fio da espada, e tudo que respirava morreu. Então, assim, no contexto, de uma maneira geral, isso se refere, no caso, a uma interpretação literal ou a uma linguagem exagerada, uma hipérbole, no caso. E é isso que a gente vai estar perguntando aqui ao texto. Porque se em 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 8, cita a questão que o rei Agag foi preso, no caso, que era o rei dos Amalequitas, e aí vem a expressão que, porém, no caso, né, matou todo o povo. Ora, se todo o povo fosse morto, estivesse morto, e a gente lê isso de maneira literal e direta, então significa que nenhum amalequita sobreviveu, porque todo mundo foi, no caso, exterminado. Porém, se a gente faz essa leitura de maneira direta de maneira direta, sem consultar o contexto geral do assunto, ficaria coerente? E como que a gente faz para descobrir se essa é uma linguagem literal ou hiperbólica, no caso? Basta a gente conferir todo o contexto completo. Então veja que, por exemplo, em 1 Samuel 15, 8, fala que, no caso, tirando o rei, né? Que Saul prendeu lá o rei, no caso, o rei Agag, o rei dos Amalequitas, porém, o restante, no caso, é citado que ele matou todo o povo. Então, não sobreviveu ninguém, se a gente lê de maneira direta. Porém, veja bem, quando a gente lê lá em 1 Samuel 30, 17, olha só o que fala. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram
e montaram a camelos e fugiram. Olha só, você percebe, conseguiu perceber? Aqui no capítulo 15, versículo 8, de 1 Samuel, fala que todo o povo amalekita foi morto. Só que no capítulo 1 de Samuel, versículo 30, agora aqui já menciona que eles estão vivos. Consegue perceber? Então, isso daí é uma linguagem do Antigo Oriente Próximo muito comum em textos de guerra, entendeu? Onde alguns faraós é citado também como se o faraó apenas tivesse derrotado um exército imenso sozinho. Então, assim, era muito comum nesse tipo, naquela época, no caso, utilizar esse tipo de expressões. Agora veja que não é coerente com o contexto. Ora, se ele exterminou toda a população dos Amalequitas, todo o povo dos Amalequitas, então não restou ninguém, não sobreviveu ninguém. Porém, e isso aqui, pessoal, talvez um detalhe aqui que eu acabei de lembrar, você possa estar se perguntando assim, o que isso tem a ver? Isso é muito importante? É muito importante esse entendimento. Por quê? Porque as regiões onde Davi lutou é as mesmas regiões aonde Saul praticamente, no caso, né, tinha exterminado, aparentemente matado toda a população, no caso. Porém, é dito aqui que ainda tinham um caso que tinham amalequitas vivos. Então, se tem amalequitas vivos, o capítulo de 1 Samuel 15:8 não pode ser lido de maneira literal, entende? Não pode ser lido de maneira literal. A linguagem é de maneira que toda a população, no caso, morreu. E apesar que o próprio versículo fala. Aqui no primeiro Samuel 30:17, e fala que no dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E aí fala o seguinte, se a gente olhar o versículo aqui, olha só o que o texto fala. E nenhum deles escapou. Aí fala que nenhum deles escapou. Veja para você ver como que é uma linguagem de exagero. Aí aqui fala que nenhum deles escapou. Aí depois vem a continuação. A não ser... tá vendo? E nenhum deles escapou. Aí continua. A não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram no caso. Bom, continuando. Mesmo depois desses fatos, os amalequitas eles continuam, no caso, existindo, entendem? Eles continuam existindo conforme eu acabei de mostrar para vocês. Então, assim, se a pessoa leu o 1 Samuel 15 isoladamente, o versículo isoladamente dos demais, do contexto completo, ela vai estar tirando conclusões erradas por não ter verificado o contexto completo referente ao assunto no caso. Encontramos também mais uma amalequita, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Uma passagem que um deles, no caso, assume a responsabilidade de ter matado o rei Saul. Presumivelmente uma tarefa inacreditável. Inacreditável, digo eu, por quê? Porque se Saul havia destruído totalmente todo o povo tinha destruído totalmente o povo amalequita, como que tinham pessoas amalequitas vivas, no caso? Tá vendo que vocês possam ver que é linguagem de exagero? Como que eu extermino, por exemplo, assim, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos imaginar que tem uma população única de peixes em um rio. E só tem naquele lugar, naquela região, só tem ali, naquele lugar específico. Aí uma pessoa vai lá e mata toda aquela. Ela diz, no caso, né, que matou toda a população de peixe e não restou nada. Tudo foi destruído, nenhum sobreviveu, porque ela conseguiu fazer isso. Só que aí pessoas vão lá, pesquisadores vão lá e conseguem encontrar essa população viva de peixe. E a expressão que foi utilizada foi que nenhum peixe tinha sobrevivido ou escapado, e todos foram mortos. Mas os pesquisadores vão lá e encontram esses peixes vivos. A afirmação da primeira pessoa que falou que ela destruiu todos os peixes ali do local específico, que só tem naquela região, é coerente? Não é.
certamente ele utilizou uma linguagem de exagero ao dizer que ele, no caso, acabou ali com toda a população de um lugar determinado específico de peixes de uma região. E aqui o texto traz essa mesma questão. Ora, se a gente concluir de maneira direta e literal que Saul tinha matado e destruído completamente todo o povo amalequita, como que ainda tem amalequita vivo nas mesmas regiões, nos mesmos locais que ele falou que tinha matado todo mundo e ninguém sobreviveu no caso? Conseguem perceber, pessoal? Não se pode fazer compreensão de um assunto só com um versículo. Precisa verificar o contexto completo. Porque na Bíblia a gente tem questões sobre geografia, sobre poesias, sobre, no caso, profecias e entre outras áreas também. Então a gente tem que entender que tipo de abordagem isso está sendo tratado no caso, tá bom? Lá em 1 Crônicas, do capítulo 4, versículo 43, também é destacado que a nação de Amaleque ainda existe durante o reinado de Ezequias. E aí eu pergunto para você, meu amigo, você que é ateu, se Saul matou completamente todo mundo e ninguém sobreviveu, ninguém fugiu, como que os caras estão vivos? Se todo mundo foi exterminado, porque o texto fala que todo mundo foi destruído completamente, totalmente, e ninguém escapou. Olha, se Saul matou todo mundo e ninguém escapou, como que eles estão vivos e ainda morando no mesmo lugar, nas mesmas regiões aonde que aparentemente foi totalmente destruído no caso? Pois é. São questões, pessoal, quem conhece mais textos do Antigo Oriente Próximo, no caso, entende que isso era uma linguagem muito comum na época deles, né? Dizer que, a gente foi lá e ninguém escapou, a gente venceu, a gente matamos completamente, só que na verdade não era bem isso. No livro de Esther também encontramos um descendente do rei Amalequita, o Agag, no caso Amã. Então, assim, no livro de Esther também é mencionado esse Amã. O Amã, no caso, né, foi o responsável por planejar lá o extermínio da população dos judeus também. Os Amalequitas continuaram existindo muito tempo depois de Saul e Davi, ou seja, aonde tem algumas citações envolvendo o rei Saul, e aí também envolvendo o Davi no caso, e mesmo depois deles, os Amalequitas ainda estão existindo. Então, assim, se o ateu ele faz uma leitura direta, se ele lê lá em 1 Samuel capítulo 15, ele faz uma leitura direta ali do versículo, e ele interpretar que aquilo ali é literal, e que realmente toda a população dos Amalequitas foram mortas e exterminadas, ele faz isso de uma maneira muito equivocada. Por quê? Porque se todo mundo foi exterminado e morto, sequente a isso, não pode haver nenhum Amalequita no mesmo lugar, na mesma geografia, no mesmo local, nas mesmas regiões. Não pode haver. Se toda uma população de uma espécie de um animal foi extinta do planeta, extinta, ela não pode mais haver em outros locais. Se ela foi extinta, uma população, por exemplo, se eu falasse assim, toda a população de rinocerontes do planeta Terra foram extintas, elas não existem mais. Ora, aí o pesquisador vai lá na mesma região, ali num determinado local, e encontra lá a população de rinocerontes viva. Entende? Então é uma linguagem sempre de exagero. Não se pode ler a passagem de 1 Samuel 15 isolada do restante do contexto, por causa, se fizer isso, a pessoa vai estar tirando conclusões erradas por não ter consultado, no caso, todo o contexto maior. Então, assim, resumindo,
Assim, embora a condenação de Saul também, no caso, seja compatível tanto com uma interpretação literal da ordem como uma interpretação literal da ordem com uma hiperbólica. Ou seja, eu vou reler aqui novamente. Assim, embora a condenação de Saul seja compatível tanto com uma interpretação literal da ordem como uma hiperbólica, no caso, uma interpretação literal, e é o que eu estava falando, uma interpretação literal contradiz o restante da narrativa. Então você, ateu, se você lê o 1 Samuel 15 de maneira literal, fora o restante da narrativa, deixando todo o contexto de lado, isso daí causa o quê? Isso daí vai causar vai contradizer a própria narrativa. Ora, se fala que exterminou toda a população, ela não pode mais existir. Entendem? Se matou todo mundo, ninguém fugiu. E como que é possível essas mesmas pessoas estarem no mesmo local, no mesmo lugar de onde falou que todo mundo foi destruído? Entendem? Então, uma interpretação literal contradiz o restante da narrativa, ao passo que uma hiperbólica combina mais com o contexto. Entendem? Então, assim, a gente não pode tratar o assunto de uma maneira com passagens isoladas, sem antes consultar todo o conceito maior. Repito mais uma vez, vou estar trazendo todos os assuntos, questionamentos levantados sim pelo ateus, tá bom? Vou trazer por partes, então se ainda não tem algo que você tem aí como algo que você tem pensado e com crítica também, pode ter certeza que vai estar tendo conteúdo aqui no canal. Eu não vou estar trazendo contexto, passagens no caso, né, isoladas. Eu vou pegar todo o contexto, por isso que é importante todo esse passo a passo, né? A gente fazendo isso de maneira gradativa para não deixar nenhum assunto de lado no caso. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você é agnóstico, se você é ateu, se você é cristão. Eu não estou ligado a nenhuma denominação e me senti na oportunidade também de poder fazer uma série de vídeos respostas, né, para estar trazendo aí esclarecimento a respeito do assunto e também mostrando de uma maneira completa esse assunto que às vezes é abordado de forma muito limitada por alguns canais, onde trazem apenas versículos isolados no caso. Lógico, né, quando eu falo assim que vai ter todo o restante dos contextos, a gente vai estar trazendo. Então, que Deus o abençoe e vejo você no próximo vídeo. Valeu, um forte abraço.